A mesma coisa a Previdência. O cara já ganha 30 vezes mais do que o outro, chega na velhice, o governo brasileiro ainda paga 30 vezes mais do que o outro. Pô, eu já te paguei mais a vida inteira. Você já teve estabilidade de emprego, já teve um bom salário, já pôde juntar a sua própria poupança. Peraí. Os brasileiros são iguais perante a lei, pô. Se você é rico, se é pobre, se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, na velhice o governo vai prover por vocês e não aprofundar a desigualdade. Então tá bom. Se você ganhou mais a vida inteira, você vai se aposentar e contribuiu mais, você vai se aposentar com 4 vezes só o salário mínimo, com 5. Vamos reduzir a desigualdade, vamos remover o privilégio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo. Esse foi apenas um trechinho da entrevista que a gente vai mostrar aqui para vocês, muito esclarecedora, que pouca gente tinha visto, que Paulo Guedes, agora com todo esse assunto relacionado à redução dos benefícios, em que ele já desmentiu aqui nessa entrevista, sem qualquer corte, que a gente trouxe, que ele deu a um canal, ele revela simplesmente como é que funcionou essa redução, sem que ninguém percebesse em um exato momento. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, que ele é muito esclarecedor, e eu quero que você deixe sua opinião também sobre esse movimento que foi feito à época e que pouca gente percebeu o que estava acontecendo, certo? Solta o vídeo aí então, depois deixe a sua opinião. Aí vamos para a questão que você levantou, que foi a Previdência. A Previdência foi uma grande reforma, mas ela tem, eu não consegui fazer a grande, digamos assim, porque nós fizemos a primeira fase, que é o seguinte: remoção de privilégios. Então era assim, além de uma pessoa ter a vida inteira um salário 30 vezes maior do que o salário mínimo, por exemplo, quer dizer, um alto funcionário, seja público ou seja privado, tinha um salário bem grande durante o ano. Quando chega na velhice, ele recebia, ou seja, eu chamo de a máquina de fabricar privilégios. O Estado brasileiro era uma máquina de fabricar privilégios. Por exemplo, o BNDES dava empréstimo só para a empresa campeã, para as grandes. Agora não. Nós universalizamos o acesso ao crédito. Então, tanto a Caixa Econômica quanto o BNDES, tudo é pequena e média empresa agora que está na vez. Então, significa que a gente pode tomar um empréstimo do sim, BNDES? Seguramente. O que era uma fábrica de privilégios virou agora uma universalização de crédito. A mesma coisa a Previdência. O cara já ganha 30 vezes mais do que o outro, chega na velhice, o governo brasileiro ainda paga 30 vezes mais do que o outro. Pô, eu já te paguei mais a vida inteira. Você já teve estabilidade de emprego, já teve um bom salário, já pôde juntar a sua própria poupança. Peraí. Os brasileiros são iguais perante a lei, pô. Se você é rico, se é pobre, se é mulher, se é homem, se é negro, se é branco, na velhice o governo vai prover por vocês e não aprofundar a desigualdade. Então tá bom. Se você ganhou mais a vida inteira, você vai se aposentar e contribuiu mais, você vai se aposentar com 4 vezes só o salário mínimo, ou 5. Vamos reduzir a desigualdade, vamos remover o privilégio. Você, além de ter tido o privilégio de ter uma boa educação, ganhar um bom salário, juntar dinheiro a vida inteira, você ainda quer na velhice que o Estado carregue também essa desigualdade lá para frente? Você está dizendo, na prática, que um cara que, sei lá, tem um salário médio de 30 mil reais, ele vai bater uns 5. Vai lá, vai dar até um pouco mais do que isso, mas a filosofia é essa. Tá. Entendeu? Eu não posso agudizar, priorar a distribuição de renda. Então, esse aspecto de remoção de privilégios nós conseguimos. E a população brasileira deu uma enorme demonstração de maturidade. E isso nos deu muita força nos fóruns internacionais. Porque diziam assim, o governo Bolsonaro não tem sustentação parlamentar, a democracia brasileira está em risco, o governo brasileiro não vai conseguir fazer reforma. Enquanto isso, milhões de pessoas nas ruas apoiando a reforma, todo mundo vestido de verde e amarelo, apoiando a reforma da Previdência, e milhões de pessoas nas ruas em Paris, quando nós estávamos lá fazendo essa discussão, contra a reforma da Previdência deles. Então a população brasileira é muito mais madura, apoiando. Eles não acreditavam no que viam. Milhões de pessoas na rua apoiando uma reforma da Previdência. Sim, esse é o Brasil. Essa é a democracia brasileira. Mas dizer que a democracia está em risco? Não. Era um saci pererê, agora anda com as 2 pernas. Firme. Com as 2 pernas. Tem os conservadores, tem os liberais, tem os socialistas, tem de tudo lá Qualquer dentro. reforma da Previdência
necessariamente dá uma piorada na... Não. E esse foi o aspecto positivo que faltou. Entendi. Que era justamente o seguinte: nós queríamos fazer duas coisas. De um lado, a remoção dos privilégios. Mas, de outro lado, criar a carteira verde e amarela. Um novo regime, que o presidente falou durante toda a campanha eleitoral e a gente não conseguiu implementar. Que é o seguinte: tem regimes que têm muitos direitos e criam poucos empregos. Por isso é que nós encontramos 40 milhões de invisíveis. Porque tem 40 milhões com a carteira assinada e 40 milhões sem a carteira. Porque um custa 2. O salário é muito pouco para quem ganha e é muito caro para a empresa que paga, porque tem muito encargo, tem muito custo. Mas de fato. Então, onde tem um, o outro cai dentro d'água. 40 milhões conseguiram entrar na CLT, 40 milhões caem para fora do barco. Dá pra gente resolver isso sem sacanear os caras que estão... Claro. E esses são invisíveis, desprotegidos. Esse era o verde e amarelo que nós queríamos criar e criar um novo regime de previdência para eles, que é o seguinte: tem a carteirinha azul aqui, todo mundo que está aqui, está aqui. Mas essa turma aqui nunca conseguiu. Deixa esse cara trabalhar no regime verde e amarelo, que é o seguinte, que é como é o regime americano. Tem um salário hora X e acabou. Agora você é dono de sua vida. O sujeito chega lá, vem da África, imigrante, ou vem da Rússia, imigrante, ou vem do Brasil, imigrante, sai ali de Montes Claros, vai lá entregar pizza em Boston. O cara chega lá e começa a trabalhar. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele quer trabalhar. Às vezes tem 2 ou 3 empregadores. De manhã ele trabalha entregando pizza, de noite ele é disc jockey. Ele é que sabe. É livre. Às vezes ele não quer trabalhar 3 dias. Ele prefere cortar a grama nos outros 4 dias. Ele tem liberdade para trabalhar. E aí vai criando, dá essa carteira verde e amarela pro cara. Ele pode ter 3 empregadores, passeador de cachorro. Passei cachorro. Ganhei R$700. Deixa eu dar um imposto de renda negativo para ele. Ele tem a dignidade de trabalhar em vez de ficar só na rede social, em vez de ficar só na rede de assistência social. Ele preferiu trabalhar. Dá para ele um reforço aí. Dá um imposto de renda negativo. Uhum. Ele vai juntando a caderninha delezinha, a cadernetinha dele. Não tem encargo trabalhista. Ele não tem encargo trabalhista. Ele trabalha 3 horas aqui, 2 horas lá, 4 horas lá, vai trabalhando. E vai juntando a cadernetinha dele, a caderneta verde e amarela, a digital verde e amarela dele. Ele tem a conta lá na Caixa Econômica, está acumulando dinheirinho dele. Ficou doente? Pode sacar. Sarou? Pode começar a acumular de novo. Está desempregado? Pode sacar. Conseguiu emprego? Acumula de novo. Chegou na velhice? O dinheiro é dele. Pode receber aquele dinheiro mensal. Ah, mas não chegou no salário mínimo. Poupança garantida, nós garantimos. É melhor ele trabalhar, tentar juntar. E se no final faltou 200, 300 reais para chegar no salário mínimo garantido, a gente dá o mínimo para ele. Mas tem uma enorme diferença. Hoje, ele não contribui para lugar nenhum. Ele não consegue um emprego. Ele é um informal. Ele não tem crédito, porque ele não tem cadastro, não tem nada. Nós vamos dar a ele a dignidade de ter o emprego, de trabalhar, de ser reconhecido, de receber até um imposto de renda negativo, se for o caso. E na velhice, ele tem a mesma alternativa que qualquer um tem. Ó, você vai ganhar o mínimo. Se juntou? Juntei, já está aqui, estou tranquilo. Não, não juntei não. Ok, juntou quanto? Dá 700 por mês só com essa poupança minha. Você tem a poupança garantida. Toma aqui os outros 400 para você ganhar como qualquer outro. Você lutou a vida toda, você merece reconhecimento. Sabe qual é a diferença? Esse é um sistema de capitalização. Você está levando recursos para o futuro. Você está trabalhando e levando recursos para o futuro. No sistema atual, você não leva nada para o futuro. Então, o resultado... O sistema atual é o banco a galera que já está aposentado, né? Exatamente. O sistema atual, os jovens bancam os idosos. Quando eu era jovem, tinha 14 jovens bancando um idoso. Hoje só tem 7. E daqui a 20 anos, não vai ter quem consiga pagar aquilo lá. Aí vai ter um problema. Eu sempre usava a seguinte imagem. Vão partir 2 aviões. Um é esse sistema que nós temos, tecnicamente se chama sistema de repartição. É o novinho carregando o velho. Lá na frente esse avião vai cair. Vamos dar aos nossos filhos e netos o direito de escolher? Quem quiser entrar nesse voo, entra nesse voo. Cheio de direitos, de garantias, de sindicato, tem tudo. Legislação trabalhista, você tem tudo que você quiser aqui. Nesse outro,
você tem sua cadernetinha verde e amarela e a poupança garantida. Só que você junta, é seu. Você pode trocar de um lugar para o outro. Você achou que te pagou, tem que pagar um mínimo garantido por lei. Você achou que o cara não conseguiu pagar, ele tem que botar capital próprio para garantir para você, porque foi garantido por lei. Ele só ganhou aquele direito de acumular a sua poupança porque ele ofereceu uma garantia daquele mínimo anual. E esse programa, essa carteira verde, carteira verde e amarela, não faz parte da reforma porque não passou em Ela algum não lugar? passou, ela não passou. Foi muito interessante que eu cheguei, que tem muita gente hoje que posa de ter feito a reforma, de ter... Tem o presidente da Câmara, na época, que nos ajudou muito, nos apoiou e fez a reforma. Mas ele mesmo não acreditava. Quando eu cheguei, ele falou, qual a primeira reforma que vocês querem fazer? Eu falei, a Previdência, porque nós temos um buraco fiscal, isso pode engolir a economia brasileira. Se nós não tivéssemos feito a reforma fiscal, a reforma da Previdência no primeiro ano, o Brasil não sobreviveria ao Covid, quando o Covid chegou, se a gente não tivesse feito essa reforma. Então foi muito importante. Só que quando eu cheguei, eu comecei com o presidente da Câmara, ele virou e falou o seguinte, qual reforma você quer fazer? Vamos fazer o Banco Central independente? O próprio presidente do Banco Central se dispôs a ficar mais um tempo e fazer. Eu falei, não, a mais importante é a Previdência, eu quero começar imediatamente a Previdência. Ele me disse o seguinte, impossível. E esse programa, essa carteira verde, carteira verde e amarela, não faz parte da reforma porque não passou em algum lugar? Ela não passou. Foi muito interessante que eu cheguei, que tem muita gente hoje que posa de ter feito a reforma, de ter... Tem o presidente da Câmara, na época, que nos ajudou muito, nos apoiou e fez a reforma. Mas ele mesmo não acreditava. Quando eu cheguei, ele falou, qual a primeira reforma que vocês querem fazer? Eu falei, a Previdência, porque nós temos um buraco fiscal, isso pode engolir a economia brasileira. Se nós não tivéssemos feito a reforma fiscal, a reforma da Previdência no primeiro ano, o Brasil não sobreviveria ao Covid, quando o Covid chegou, se a gente não tivesse feito essa reforma. Então foi muito importante. Só que quando eu cheguei, eu comecei com o presidente da Câmara, ele virou e falou o seguinte, qual reforma você quer fazer? Vamos fazer o Banco Central independente? O próprio presidente do Banco Central se dispôs a ficar mais um tempo e fazer. Eu falei, não, a mais importante é a Previdência, eu quero começar imediatamente a Previdência. Ele me disse o seguinte, impossível. O Michel queria fazer. Ele chamava o Temer de Michel. O Michel queria fazer. O presidente Bolsonaro não quer. Eu falei, não é verdade. Ele apoia. O Michel tinha sustentação parlamentar. O seu presidente não tem sustentação. Eu falei, teremos. Existe uma opinião pública favorável. O Michel aceitava 300 milhões. O senhor quer uma de 1 trilhão, é dinheiro demais. Eu falei, faremos. Impossível. Passou uns 3, 4 meses, nós estávamos num seminário no Rio de Janeiro, foi um dia que caiu um dilúvio. E interromperam-se todas as vias da cidade, nós ficamos ilhados na Barra da Tijuca, tinha 1.500 pessoas no auditório de construção civil, um evento de construção civil, e ele falou assim, olha aqui, ó, não vai ter reforma, olha aqui, ó. O presidente falando aqui que reforma boa é a que for possível fazer. Eu falei, porque ele é um democrata, boa é a que for possível fazer, só que nós podemos fazer uma boa reforma. Ah, muito difícil e tal. Eu falei, olha, o presidente nos apoia. E você pode assumir a paternidade da reforma. Ele quer que as coisas aconteçam, ele não quer necessariamente, ele não é um populista. O presidente é popular, é diferente, ele é popular, ele abraça o povo, ele mergulha no meio do povo, ele está na causa do povo, quer dar auxílio para o cara que está com a garrafinha lá vendendo, sem capacidade de vender. Então ele não quer, vamos fazer um negócio. Bom, resultado, quando chegou lá, 1.500 pessoas lá aplaudindo quando eu falei que o povo quer fazer. Aí ele se encheu de coragem e falou, olha, queira ou não queira o presidente, porque ele não era muito amigo do presidente. Não. Queira ou não queira o presidente, nós vamos fazer essa reforma. Aí o povo aplaudiu. Aí ele ficou emocionado, chorou, comovido e se convenceu que dava para fazer. Na época era o Maia. Exatamente. Que nos ajudou a fazer. Mas ele mesmo não acreditava que fosse possível, porque ele falou, eu entrei com essa bandeira, tentei, tinha apoio e não consegui fazer. Acho difícil vocês fazerem.
Mas aí passaram-se 2, 3, 4 meses, aconteceu esse episódio, ele viu que a opinião pública estava preparada, e aí ele nos ajudou decisivamente. Mas ao mesmo tempo que ele ajudou a fazer esta reforma, ele praticamente impediu que nós fizéssemos a capitalização e a verde e amarela. Mas qual que é o argumento? Tu se lembra? Existe que um não argumento? dá, que não dá, estão querendo demais. É isso uma aí não questão de. pode. Havia um argumento que ele ia contra os direitos trabalhistas e tudo mais? Possivelmente o que era uma bobagem, porque logo depois se revelou a realidade brasileira, que tinha 40 milhões de pessoas ignoradas, proscritas, invisíveis, que não têm acesso à Previdência. E passariam a ter. Ou seja, nós não estávamos prejudicando ninguém. Nós só estávamos querendo abrir uma oportunidade nova para os invisíveis. Não era uma questão de impedir as pessoas de terem a CLT. Não, Era ao uma questão contrário. de colocar as quiser, outras pessoas num outro tipo de regime. Claro. Quem não conseguiu entrar naquele outro sistema, porque o custo é muito alto. Então, se tem uma pessoa da periferia, não conseguiu estudar, está com dificuldades, aí pagar aqueles encargos todos, para ela é mais difícil. Já uma outra pessoa que teve boa oportunidade, estudou em boas escolas, consegue o emprego e consegue aquele emprego. Então, eu queria dar uma oportunidade para os que não tiveram essa empregabilidade, aliviando a possibilidade de criar emprego para essas pessoas, deixando eles lutarem pelas suas vidas.